Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, aqui estamos de novo para conversar com vocês. A novidade desta semana que abalou o mundo PCD, surgiram muitas dúvidas, muitas perguntas, foi a prorrogação do convênio 38/2012 do CONFAZ. Isso gerou muitas perguntas. O que aconteceu? O que deixou de acontecer? Estão suspensas as novidades, as exigências, novas exigências? Bom, vamos esclarecer isso para que não fique nenhuma dúvida. Inclusive, e como sempre, atendendo a pedido de Érica Martins, do escritório Auto Franquia, especializado em isenções há mais de 10 anos em Avaré. Antes de mais nada, vamos entender o que é o CONFAZ. Olha esse texto. CONFAZ é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Esse conselho, ele é um colegiado e ele é formado pelo secretário de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal. E, conforme seu regulamento, seu regimento, ele possui a função de sugerir medidas com vista à simplificação e harmonização de exigências legais, promover a gestão do Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais, promover estudos, colaborar com o Conselho Monetário Nacional. Então, como vocês viram, não existe, nem poderia existir, principalmente pelo modelo de república adotado do Brasil, que são os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, a possibilidade do CONFAZ fazer lei. Então, eu vejo comumente as pessoas falar, a lei do CONFAZ. CONFAZ não faz lei. CONFAZ faz sugestões e faz convênio. E esse convênio, ele é realizado pelas pessoas e esse convênio, ele é elaborado a partir de sugestões dadas pelos ministros da Fazenda e Planejamento de cada estado. Lembrando, o presidente do CONFAZ é o ministro da Fazenda e composto pelos 26 ministros, um de cada estado e mais um do Distrito Federal. E lá eles apresentam sugestões, como deve ser feito. Esses ministros, por óbvio, eles vão atender aos interesses do estado e não da população. Uma sugestão, e esse convênio do CONFAZ, para ter validade em cada estado, há a necessidade do governador elaborar um decreto e encampá-lo, adotar essas medidas. Aí sim, naquele território, naquele estado que foi editado esse decreto, ele passa a ter validade. Lembrando, o decreto, desde que não altere, não confronte com o dispositivo da lei, porque o que tiver escrito na lei, a isenção somente pode ser modificado por outra lei, como eu já expliquei em vídeos anteriores. Então hoje a gente está falando exatamente só sobre a prorrogação do convênio 38/2012. Não pode haver lei, não é considerado como lei, porque lei tem a vontade popular. Toda lei tem a vontade popular. Por que toda lei tem a vontade popular? Porque as pessoas que integram o poder legislativo, no caso os deputados estaduais, que interessa para nós, exatamente só no âmbito estadual, nem municipal e nem federal. Eles estão lá porque eles foram eleitos pelo povo. Foi feita uma eleição e o povo votou e estão lá. Então, como eles vão fazer lei e eles foram eleitos, significa que a lei atende ao clamor do povo. É legítimo. Manifesta o interesse de um povo. Por sua vez, o que está, as sugestões que estão proferidas, que são apresentadas perante o CONFAZ para a realização do convênio, não atende à necessidade do povo, não tem a iniciativa popular, e sim apenas o interesse do governo. Por quê? Os ministros de Estado não foram eleitos, eles foram indicados, nomeados pelos respectivos governadores. Então, por esse motivo, não tem o caráter de lei. Vamos ver agora, propriamente dito, o despacho que determinou a
prorrogação do convênio 38/2012. Bom, a prorrogação do convênio 38/2012 do CONFAS, ele ocorreu por intermédio do despacho número 81, de 29 de outubro de 2020, e foi aprovada na 329ª reunião extraordinária do CONFAS, que foi realizada no dia 29 de outubro de 2020. E foi publicado no Diário Oficial da União no dia 3 de novembro de 2020. O que esse convênio fala, conforme pode verificar no texto da lei? A cláusula primeira: ficam revigorados de 1º de novembro de 2020 até 31 de março de 2021 os convênios a seguir elencados. E aí tem o convênio ICMS 38/2012, de 30 de março de 2012, que concede isenção do ICMS na saída de veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista. E a cláusula segunda fala: esse convênio entra em vigor na data da publicação no Diário da União ou de sua ratificação nacional. Foi publicado no Diário Oficial da União dia 3 de outubro de 2020. Pois bem, o que aconteceu? Tão somente a prorrogação do convênio 38/2012. A validade desse convênio estava prevista para até o dia 31 de dezembro de 2020. E com essa medida, ele foi prorrogado para até o dia 31 de março de 2020. Olha o texto do convênio 38/2012. O que está em azul nesse texto são as modificações que ocorreram nesse convênio, e elas serão vigentes a partir de 1º de janeiro de 2021. Lembrando que, vendo lá no tópico inicial desse convênio, as letras que estão em vermelha, lá nós já podemos perceber que esse convênio já teve 8 prorrogações. E a última trouxe a validade dele para até 31 de dezembro de 2020. Bom, é óbvio, como sendo convênio, ele teria um prazo de validade. Mas esse prazo de validade, muitas pessoas estão achando interessante, mas nada alterou para o PCD. E também não atende aos interesses do PCD. Interessa muito mais ao governo do que ao PCD. Porque se não tivesse esse convênio, ele perdesse a sua validade, voltaria a ser exigido o texto original da lei, que, aliás, do meu ponto de vista, dos entendimentos já esposados por mim, como não houve alteração no Estado de São Paulo da lei que instituiu a isenção, então não pode haver essa alteração também por intermédio de convênio, e muito menos por decreto, e sim por lei. Então, o tempo de permanência estipulado de 2 ou de 4 anos, ele não pode prevalecer, conforme já manifestei meu entendimento em vídeos informativos anteriores. Verifiquem esses vídeos. Bom, já que estamos falando do convênio CONFAS 38/2012, vamos ver quais serão as modificações que serão vigentes a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Bom, vocês podem verificar por esse texto que existem 2 colunas. A primeira: quem terá direito até 31 de 12 de 2020? Quais são as regras? E na segunda coluna: quem terá direito a partir de 1 de janeiro até 31 de março de 2021, conforme esse convênio 38/2012. A única diferença que a partir de janeiro, que está grifado em vermelho na segunda coluna, que houve esse acréscimo. Está falando que a deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano. Aí houve esse acréscimo, alcançando tão somente as deficiências de grau moderado ou grave, assim entendidas, aquelas que causem comprometimento parcial ou total das funções dos segmentos corpóreos que envolva a segurança da direção veicular. Até aqui não havia esse texto no antigo. Aí daí para frente continua tudo comum, acarretando o comprometimento da função física e incapacidade total ou parcial para dirigir, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, nanismo, tetraplegia, tetraparesia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro,
paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldade para o desempenho de funções. Evidentemente, a pessoa que irá atestar essas doenças são os médicos habilitados perante o Detran. Então, o laudo é muito importante e é o laudo que vai definir. Segundo o convênio, eu estou falando as modificações conforme o convênio. Por que eu falo ser conforme o convênio? Porque tem duas maneiras de ser modificados os convênios e esses requisitos. Primeiro, voluntariamente pelo governo que não faça adesão a esse convênio ou que modifique as regras. Se isso não acontecer, a modificação somente poderá ocorrer por intermédio do Poder Judiciário, por intermédio de ação judicial, aonde está claramente estipulado que qualquer interpretação discricionária não pode prevalecer. É assim o entendimento tanto do STF, tanto do STJ. Mas temos que ver que para o Estado de São Paulo, isso não vai ter muita interferência. Por quê? O Estado de São Paulo ele tem um regulamento RICMS/2000 SP. É esse regulamento que é aplicado para a concessão ou não dos direitos do PCD. Bom, como vocês podem verificar, o texto é grande e o que está em amarelo é o que foi alterado pelo decreto 65.259/2020, publicado agora em outubro. E nele consta que os efeitos que estão grifados, os textos que estão grifados em vermelho, têm seus efeitos desde 26/7. Então está prevalecendo desde o 26/7. Tá. O Estado de São Paulo, então, não está adotando o convênio 38/2012 do CONFAS. Então, portanto, para os deficientes residentes no Estado de São Paulo, não fez qualquer alteração. Aliás, nesse sentido, no próprio regulamento RICMS e também no decreto, consta o prazo de validade. Vejamos, o parágrafo 14 do artigo 19 fala o seguinte: esse benefício vigorará até 31 de dezembro de 2022. Essa redação foi dada pelo decreto 65.254 de 15 de outubro de 2020. Em vigor e passará a ter sua vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Por que 1º de janeiro de 2021? Porque até 31 de dezembro ele está vigindo. Então não haverá nenhuma alteração significativa. Nada mais houve senão uma prorrogação do convênio. Então nada de importante. E como falei, essa prorrogação apenas atende aos interesses do governo e não das pessoas com deficiência. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas a respeito disso. E lembrando, recadinho de sempre, se inscrevam no canal se o vídeo for útil, ativem o sino, me sigam nas redes sociais. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.